Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom! Chegou mais um dia, não é? E hoje nós vamos ter o quê? Aula de gramática e nós vamos ter também produção de texto, tá bom? Mas antes nós vamos fazer a nossa oração, tá certo? Vamos lá, fecha os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Bom, meus amores, como a tia falou, hoje quinta-feira, né? E nós vamos ter aula de gramática, tá certo? E as páginas que nós iremos fazer serão a 39 a 43, tá certo? Das páginas de gramáticas, que é um assunto que a tia já deu, que é tipo de frases, tá certo? As frases negativa e afirmativa, frases interrogativas, né? Que tem um pontinho de interrogação, frase exclamativa, que tem um ponto de exclamação. Lembrando sempre que todo início de frase eu começo com letra maiúscula, tá certo? No final eu vou usar ou ponto final, ou eu vou usar interrogação ou exclamação, certo, meus amores? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos para o nosso primeiro quesito de gramática da página 39, tá certo? Primeiro quesito da página 39. Bora lá? Primeiro. Observe os quadrinhos abaixo e leia as informações sobre eles. Tá? Então, no primeiro quadrinho eu tenho o menino está chorando. No segundo quadrinho eu tenho estão meninas as brincando. No terceiro quadrinho eu tenho a tartaruga está passeando, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você entendeu o que cada quadrinho quer dizer? Você entendeu? Você vai ler e vai ver se você entendeu sim ou não. Em qual quadrinho as informações estão bem claras? Você vai escrever qual quadrinho. Se você não fosse o autor, como escreveria a informação do segundo quadrinho? Tá? E aí você vai fazer. Como é que você faria? Qual a informação que você daria no segundo quadrinho? Tá certo, meus amores? Esse foi a página 39 e nós vamos para a página 40, que vai começar também aqui com o primeiro quesito, tá bom? Primeiro quesito. Ordene as palavras e forme frases, tá certo? Letra A. Lê que respira como a gente tem. Você vai ler, vai ordenar e escrever as frases. Letra B. Terra U precisa de planeta ajuda. Letra C. Perfumada flores no jardim no. Aí você vai ordenar e reescrever elas, tá? Segundo quesito. Leia as frases abaixo, descubra o erro e reescreva-as de maneira correta. Letra A. O papagaio da minha avó é muito falador, tá certo? Letra B. A casa do meu amigo parece um castelo. Letra C. Todos ouviram o toque da campainha e correram para a sala. Então, você vai ler a frase, vai reescrevê-la, tá certo? E você vai ver, você vai descobrir qual é o erro que elas têm. A tia já lembrou, né? Todo início de frase só se começa com letra maiúscula, não é isso? Vamos agora para a nossa página 41. Não, você não vai fazer nada na página 41. Nós iremos para a página 42, tá certo? Na 41, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos ler, tá certo? Eu convido você
que está aí, olhando para mim, lê esse texto com a tia, tá certo, meus amores? Vamos lá, que vai ser justamente o nosso primeiro quesito. Vamos ler o texto? Charada na aula. O Juquinha pergunta para a professora: Professora, como se faz para colocar um elefante na geladeira? E a professora: Não sei, como é? Abre a porta da geladeira e coloca ele lá. Simples assim. E como se faz para colocar uma girafa dentro da geladeira? A professora, achando-se esperta, responde: abre a porta e coloca ele lá. Bora lá. Não, professora. Primeiro tem que tirar o elefante que está lá e depois colocar a girafa. Olha como ele é esperto. A professora faz uma careta, como quem diz, não acredito, ele me pegou. E aí ela faz uma careta. Professora, diz Juquinha, o leão rei da floresta fez uma festa e todos os animais foram menos um. Qual era? Não sei, Juquinha. A girafa. A coitada ainda estava na geladeira. Olha só. A professora dá uma risadinha. Professora, que é Juquinha? Como se faz para atravessar um rio cheio de jacarés? Pega um barco e atravessa, Juquinha. Não, atravessa nadando. Mas o jacaré, Juquinha, tá na festa do leão. Esse Juquinha era parada dura. Então, vamos ler a letra A. A letra A, eu quero uma frase em que esteja sendo usado o travessão. Você vai ler lá no texto, tá certo? Agora, uma frase afirmativa, uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, certo? Segundo quesito. Escreva I para frases interrogativas e E para as frases exclamativas, tá certo? Escreve I para as frases interrogativa e E para exclamativa. Então, aqui eu tenho letra A. Puxa, que beleza! Letra B. Você já decidiu que música quer escutar? Letra C. Que filme engraçado! Letra D. O esporte desenvolve o corpo? Letra E. Quando a Bíblia foi escrita? Certo? Você vai colocar. Vamos para o terceiro quesito. Transforme as frases negativas em frases afirmativas, tá? Eu não gosto de futebol. Aqui eu estou numa frase negativa. Eu não gosto de futebol. Como seria a afirmativa? Eu gosto de futebol, tá certo? Você vai transformar. Letra B. Minha irmã não acredita em fantasma. Letra C. Não consegui fazer os exercícios. Letra D, a faxineira não fez a faxina completa, tá certo? Quarto quesito. Siga o modelo e transforme as frases. Aí aqui eu tenho o modelo, certo? Este diretor é exigente. Aí aqui eu tenho uma frase afirmativa. Que diretor exigente? Eu tenho uma frase exclamativa, tá certo? A letra A. Esse lugar é maravilhoso. Como seria?
Como seria numa frase exclamativa? Que lugar maravilhoso! Certo? Letra B. Este caderno é fino. Uma frase afirmativa. Você vai transformar em uma frase exclamativa, tá? Quinto quesito. Usando a palavra coração, crie uma frase interrogativa, uma frase exclamativa e uma frase afirmativa. Em todas as frases você vai criar com a palavra coração, certo? Vamos para a página 43, que é o nosso sexto quesito. Pontue o texto com os sinais, ponto final, interrogação, exclamação, vírgula, dois pontos e travessão, tá certo? Então, aqui eu tenho o texto. A história. Vamos ler? Eu e você e eu. Bora lá. A história. Outro dia me perguntaram: de onde é que você tira todas essas histórias que escreve? Respondi: tiro da minha cabeça. Então, é só tirar a ideia da cabeça e pronto, eu disse. Pronto nada. Aí é que a coisa começa a ficar difícil. Primeiro, a gente tem que aprender a escrever bem o português. Depois, temos de colocar a ideia nas frases. Estas têm de ser entendidas por todo mundo. Você viu que eu li muito rápido, né? Não dei espaço, não parei, não li com perguntas, não dei pausa, porque esse texto ele está sem os sinais. E aí você vai reescrever ele e colocando os sinais. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de gramática. Nós iremos fazer as páginas, 39 a 43, tá certo? Vamos agora para o nosso livro de produção de texto, tá? Gente, no nosso livro de produção de texto, nós iremos falar hoje sobre panfleto, tá? Panfleto ou folheto, tá certo? Dá no mesmo, panfleto. E nós iremos fazer as páginas 24 e 25, tá certo? As páginas 24 e 25. Nós vamos ver o que é panfleto, tá certo? Eu acredito que todo mundo viu, mas vamos lá. Nós vemos todos os dias no correio, no trabalho ou na escola, painéis comunitários de aviso, nas janelas de lojas, né? Esse tipo de panfleto é um tipo informativo, né? Muitas vezes a gente chega na escola, aí tem aqueles avisos grandes, né? E isso chama-se panfletos, né? Então, a tia vai ler aqui na página 24 e eu quero que vocês me acompanhem, tá certo? Uma nova sorveteria abriu no bairro. E depois de 2 semanas de funcionamento, o movimento ainda era fraco, porque o estabelecimento não fica numa avenida ou rua principal. Então, uma das donas resolveu que deveria anunciar o local. Mandou fazer alguns panfletos com informações sobre a sorveteria e foi distribuí-las na avenida mais próxima, né? Então, o que acontece aqui? Uma sorveteria ela abriu no bairro, certo? E depois de 2 semanas de funcionamento, o movimento ainda era bem fraco. Aí, o que foi que a dona resolveu fazer? Panfletos, né, informativos para divulgar nas ruas próximas para que a clientela chegue até ela, aumente, não é isso? Para que o movimento ele cresça. Então, o panfleto serve para isso. Então, vamos ver o que é panfleto.
Vamos ler com a tia. Panfletos ou folhetos, tá? São propagandas de qualquer tipo, tá? Impressas e distribuídas em locais públicos, certo? A ideia é divulgar rapidamente, tá? O que se pretende a maior quantidade possível de pessoas. Essa é a ideia do panfleto, tá? É distribuir, sabe? É divulgar rapidamente o que você deseja. Por se tratar de uma propaganda, o texto dos panfletos deve ser conciso, tá? Como assim? As informações breves, ou seja, apenas o necessário para quem se interessa pelo que foi divulgado. Para quem for ler, ele tenha esse desejo de ler, tá certo? Pelo que foi divulgado, certo? E do serviço que naquele panfleto está apresentando. Então, o panfleto, o que é que nós temos que ver no panfleto? O panfleto, ele não tem que ter frases longas, tá certo? As frases são curtas, porém objetivas, certo? Tem que ter a marca daquilo que você vai vender, tá bom? A tia, veja, aqui eu tenho um folheto, certo? Um panfleto de Bíblia. Aqui é um folheto, é um informativo, tá certo? Aí você vê, ó, aqui nós temos a figura, nós temos aqui, ó, o enunciado principal, que é sobre qual fundamento você constrói sua vida, certo? E aqui a gente vê toda a leitura desse panfleto, tá certo? Então, você consegue ver panfleto em muitos lugares. Como assim, tia? Quando você vai a prazeres, que agora a gente não vai tanto, né? Ou quase não tá indo, você vê aquelas moças entregando aqueles papéis, ótica, certo? Beco Ótica. Faça seus exames de graça. Faça seus exames, faça o seu óculos e o seu exame vai sair de graça. Aí eles colocam aqueles panfletos. E aí você vê as pessoas entregando. Ou então aqueles panfletos que você entra numa loja e já tá lá, dentro de um baldezinho para você pegar e você ver tudo que eles querem divulgar. Isso é panfleto, tá certo? A tia fez aqui um panfleto, ó. Sobre o que? Creme dental. Sobre o creme dental chamado que? Colgate. Então, o panfleto ele precisa ter, né, a figura do que você deseja divulgar. Eu quero divulgar sobre esse creme dental, Colgate. Eu tenho que falar em poucas linhas sobre ele. O que acontece? Para quê? Saúde bucal, ó. Para a saúde bucal. Aí aqui no meu ainda coloquei, para que serve? Por que eu preciso, para que serve? Aqui eu coloquei, ó, reduza as bactérias nas seguintes áreas. Quais são as áreas? Dentes, gengivas, bochecha, línguas, tá vendo? E aqui embaixo eu coloquei meus dados, né? Coloquei o meu nome, coloquei a disciplina, que é produção de texto, tá certo? E aqui eu tenho o meu panfleto, tá? O panfleto que eu criei. E para criar esse panfleto eu preciso ter tudo isso aqui, toda essa informação. Não pode, as frases têm que ser curtas, tá certo? Todas as frases elas precisam ser curtas para que o leitor, né, ele venha ter vontade de ler, para aproximar, na verdade, o leitor, tá certo? Eu tenho que deixar ser bem claro também, o panfleto ele precisa ser bem claro, tá certo? Porque quando o leitor ele for ler, ele vai precisar entender, não se pode se estender muito nas palavras, mas que seja algo que ele entenda, tá certo? E aqui está o meu panfleto, tá, meus amores? Então, vamos lá. No nosso primeiro quesito. Veja o panfleto abaixo. Você está cansado daquele material sério de sempre?
Nós temos o que você procura: canetas, cadernos, agendas, mochilas, capas, lápis, borrachas e tudo mais que você quiser com a sua cara. Personalizamos o seu material escolar e de escritório. Venha nos conhecer e tenha peças únicas. Isto é um tipo de panfleto, tá certo? Então, letra A, do primeiro quesito. Quem é o anunciante e o que divulga? Quem é o anunciante e o que é que ele divulga? Letra B. Você acha que o que foi dito no panfleto chama a atenção das pessoas? Se sim, você marca um X. Se não, um X, tá? Letra C. Você acha que as informações fornecidas foram suficientes para quem se interessou pelo serviço oferecido? E aí, você acha? Letra D. Você já recebeu algum panfleto? O que estava sendo divulgado? Certo? Segundo quesito. Você acredita que panfletos são uma boa estratégia de propaganda? Justifique a sua resposta. Terceiro quesito. Vamos para o terceiro. No espaço abaixo, ilustre um panfleto. Pense em algo que você queria divulgar, uma ideia, um serviço, uma loja ou um produto, tá certo? E crie a propaganda ideal. Então, você vai criar aqui, ó, tá certo? Lembrando que o panfleto, ele precisa ser objetivo, tá certo? Não precisa escrever tanto, mas você precisa falar do que você quer mostrar, tá certo? Ou você cola, né, algo do panfleto que você vai falar, colou aqui e escreve aqui e começa a fazer o seu panfleto, tá certo, meus amores? Caprichem, tá? Por favor, caprichem nesse panfleto, tá bom? Bom, meus amores, esse foi o nosso término de aula. Beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Tchau.